Fala, molecada. Inequação exponencial. A gente viu no vídeo anterior toda a ideia de equação, tal, aquela ideia simples e básica. Qual é a diferença da equação para a inequação? Somente esse sinalzinho. A gente não vai ter o igual. Teremos maior, menor, maior é igual, menor é igual. Tá? Isso faz toda a diferença. Nós temos duas possibilidades. A elevado à função f de x maior ou igual, mas poderia ser menor ou maior, tanto faz. A elevado à função g de x não vai ser necessariamente f de x maior do que g de x. Isso depende da base. Se a base for maior do que 1, o sinal continua. Vou só repeti-lo. Se for maior, continua maior. Se for menor, eu continuo para menor. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, eu preciso mudar o sinal. Ele acaba sendo invertido. Aí eu botei dois exemplos aqui bem simples. Olha só. 2 elevado a x é maior do que 2 elevado a 4. Se x for, por exemplo, 5, isso já está garantido. Se x for 6, isso também já está garantido. E assim segue. Então são os valores de x maiores do que 4? Sim. Porque 2 elevado a 5 dá 32 e 2 elevado a 4 dá 16. Já acaba ficando maior. Então é bem simples. X é maior do que 4, morreu. Isso é óbvio, mas aqui isso não é tão óbvio. Meio elevado a x maior do que meio elevado a 4. Isso tem um pequeno problema. Se eu pensar dessa forma aqui sendo 5, vai ficar 1 sobre 32. E aqui sendo 4, 1 sobre 16. 1 sobre 32 não é maior do que 1 sobre 16, perdão. Pensa comigo, você pegou 1 e dividiu em 32 partes. Deu quanto para cada um? Você pegou 1 e dividiu para 16. Deu quanto para cada um? Com certeza esse é menor. Por isso que eu preciso inverter o sinal. Então, eu preciso que a minha potência sejam valores menores do que 4. Tá? Daí, o x precisa ser menor do que 4. Eu só preciso, então, para ficar mais rápido, decorar isso daqui. Quando a base é maior do que 1, o sinal continua, não muda. Quando a base está entre 0 e 1, o sinal muda. E a base, ela é negativa? Não, a base, nesse caso, nunca vai ser negativa. Tá? Mas vamos entender isso. Se você decorou, ok. Agora vamos entender o que está acontecendo. Eu acho que isso não tem o que ser entendido, já está pronto. Agora esse daqui dá para entender legal. Vamos pegar aqui, ó. Meio elevado a x maior que meio elevado a 4. Bem, meio elevado a x, eu posso jogar esse 2 para cima e esse 1 para baixo, e aí a minha potência fica negativa. Lembra da propriedade que nós vimos na aula anterior? 2 elevado a menos 1 elevado a x é maior. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 2 elevado a menos 1 elevado a 4. Beleza? Repete a base. Multiplica os expoentes, a propriedade de potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. As bases são iguais, então os expoentes também serão. Então eu posso afirmar que menos x é maior do que menos 4. Isso aqui está naquela situação que nós vimos antes, naquele caso que não precisava mudar, lembra? Então não mudei o sinal. Mas olha, a minha incógnita está negativa. Preciso deixá-la positiva. Multiplica por menos 1. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, além de mudar o sinal da galera, eu mudo também o sinal da desigualdade. Então, o x fica menor do que 4, como a gente havia feito antes, em trocar o sinal. Se você lembrar de trocar o sinal, vai ser rápido, vai ser prático. Tá? Trocou, acabou, não pensou nisso tudo. Se você não lembrar de trocar o sinal e lembrou disso daqui, excelente. Beleza? Vou dar um pause no vídeo e já volto com alguns
exemplos aí pra gente se enrolar. Molecada, voltando aqui com os nossos exemplos, são exemplos simples, tá? Isso a gente só precisa lembrar, a base é maior do que 1, não muda o sinal. A base está entre 0 e 1, a gente vai mudar o sinal. Beleza? É só isso, o sinal da desigualdade. Bem, nesse primeiro caso, 9 elevado a x é menor do que 3 elevado a x mais 1. Cara, não consigo fazer o 3 virar 9. Mas eu consigo fatorar o 9 e fazê-lo virar 3. Isso é mole. 9 é 3 ao quadrado. Pô, show! As bases estão iguais. Vou só arrumar a casa. Está meio zoneada aqui, ó, mas é simples. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Então, 3 elevado a 2x é menor do que 3 elevado a x menos 1. Galera, a base é maior do que 1. Então não muda o sinal da desigualdade. Olha que mamata. 2x menor que x mais 1. Passa o x para lá. X menor que 1. Morreu. Beleza? Nesse segundo, nós temos uma fração. Essas frações elas estão invertidas, né? Uma é 3 meios e a outra 2 terços. Agora, o que eu consigo fazer aqui? Se eu inverter essa fração, ela fica igual àquela. Se eu inverter essa, fica igual a essa. Aí você escolhe. Tá? E é um problema que você vai ter que desenrolar. Eu vou inverter essa daqui. Por quê? Sei lá por quê, porque eu tenho que escolher uma. Eu escolhi ela. Repete então a primeira. Inverte essa. Só que lembra, quando você inverte, fica elevado a menos 1. E aí, eu tenho uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então eu vou trocar o sinal dessa galera, já que está sendo multiplicado por menos 1. Ah, então quando eu faço a inversão da minha fração, basta eu pegar o sinal da potência e trocar. Sim. Ah, então vamos fazer isso logo para a gente ganhar tempo. Aqui, ó. Era mais 1, vai virar menos 1. Era menos 2, vai virar mais 2. Beleza. Agora facinho. Detalhe que eu preciso pegar. 3 dividido por 2 dá 1,5. Galera, 1,5 é maior do que 1. Então não muda o sinal. Menos x mais 2 maior. Menos 1 mais 2x. Agora resolve essa inequação do primeiro grau. Bem fácil, olha. Vou passar para lá. Menos x menos 2x é maior que menos 1 menos 2. Passei o 2 para cá. Menos 3x é maior que menos 3. Multiplica por menos 1, já que esse infeliz aqui está negativo. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu troco o sinal da desigualdade. E não esqueçam. 3 dividido por 3 vale 1. Ah, então x precisa ser menor do que 1. Ah, pô, cara, e se eu tivesse feito a inversão do outro, como é que ficaria? Vamos fazer aqui, ó, só para a gente comparar. Mas, se eu inverter o outro, a resposta final tem que ser x menor do que 1 também. Beleza? Isso se houver justiça no mundo. A gente faz a inversão, faz a matemática de outra maneira e encontra o mesmo resultado. Vou mostrar para tu que o mundo é justo. Se liga, inverte esse cara aqui. Troca, lembra? Troquei a fração, inverti a fração, troca o sinal da galera lá de cima. Era menos x, virou mais x. Era mais 2, virou menos 2. O grande problema agora, olhar para a base. Agora a base é menor do que 1. Pega R$2 e divide para 3 pessoas. Cada um vai ficar com valor abaixo de R$1, concorda? Ah, então nesse caso aqui é menor do que 1. Está entre 0 e 1? Precisa inverter o sinal da desigualdade. X menos 2 menor que 1 menos 2x. Passa o 2x para lá, ó.
Passam menos 2 para cá. Lembrando de trocar o sinal deles. Então, 3x é menor do que 3, x é menor do que 1. Como nós encontramos antes. Beleza? Está aí a comprovação de que o mundo é justo através da matemática. O terceiro e último caso dá só um pouquinho mais de trabalho. Depois você volta o vídeo, tira print que fica fácil. Melhor que sala de aula, né? Não precisa copiar, pô. Tá aí, ó. Tirou print, tecnologia ajudando vocês. Nesse caso, então, eu tenho 3 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x menos 1 ao quadrado maior que 27. Galera, potências de mesma base. Produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Beleza? 27 na forma fatorada é 3 ao cubo. Se as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, nesse caso, a base que eu preciso analisar, ela é maior do que 1, então não vou mexer na desigualdade, vou ficar só com as potências. Mais x menos 1 ao quadrado maior do que 3. Esquece a base. Preciso só desenvolver isso daqui. Lembrando que isso é um produto notável, tá ligado? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos lá. X menos 4 mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menor do que 3. Desenrola isso agora. Só arrumando a casa. Mais x com menos 2x dá menos x. Aqui dá menos 3. Vou passar o 3 para lá. Caiu numa inequação de segundo grau. Aí já é um assunto que a gente já viu antes. Preciso saber quais são os valores de x que tornam isso maior do que zero. Qual é meu primeiro caso? Encontrar quando que vai tornar, qual é o valor de x que torna isso zero. Quando isso vai ser zero? Para que valores de x? Mete Bhaskara. B quadrado menos 4ac. 1 mais 24. Por quê? Menos com menos dá mais. 25. Beleza. Vamos aqui então. Os valores de x. Menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 25, que vale 5, sobre 2 vezes o a, que vale 1. 1 mais ou menos 5 por 2. Aí nós temos duas possibilidades. A primeira, 6 por 2, que vale 3. E a segunda, menos 4 por 2, que vale 2. Beleza, vamos aqui para o cantão então. Então eu tenho os valores que tornam x igual a zero. Que tornam a função igual a zero, né? Os valores de x que tornam a função zero. Quais são esses valores? Menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Nessa inequação de segundo grau, o cara que acompanha x ao quadrado, ou seja, o valor do a, é positivo. Então, o meu gráfico fica assim, galera, ó, crescente. Beleza? Abaixo, o gráfico que encontra-se abaixo do eixo x é negativo e acima é positivo. O que eu estou querendo? Os valores maiores do que zero. Os valores positivos desse cara, dessa função. E quais são esses valores positivos? São os valores que encontram-se antes do menos 2 e depois do 3. Ah, então a solução vai ficar sendo x menor que menos 2, união x maior do que 3. Seria esse intervalo. Beleza? Então a gente dá uma encerrada por enquanto nessa parte de inequação e depois a gente volta com outros vídeos aí.
Valeu, molecada. Até a próxima.